Apocalipse capítulo 3, continuando com as cartas às igrejas, né? Hoje é a quarta carta, né? Apocalipse capítulo 3, carta à igreja em Sardes. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito tem dito à igreja? A mesma coisa de sempre. Louve ao Senhor, honre ao Senhor, confia no Senhor, entrega a vida ao Senhor, que Ele resolve todas as coisas. Então, o que estava acontecendo na igreja de Sardes? O Senhor começa se apresentando com todo o poder e glória, quando Ele diz: aquele que tem o Espírito de Deus e as 7 estrelas. Aqui estava se apresentando como o próprio Cristo, porque quem tem o Espírito de Deus é o Filho de Deus, o Cristo, né? Isso para não deixar dúvida de que realmente era Ele. E o poder, as 7 estrelas, representando o poder que Ele tem. Aí o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras. E é bem aí que está o nosso problema. O Senhor Jesus, Ele conhece as nossas obras, as antigas e as atuais. O Senhor sabe se nós estamos andando com dignidade ou não, se nós vivemos uma vida coerente com o Evangelho ou não. Eu não estou falando de vontades, que pode dar vontade em mim e a você de fazer algumas coisas. Eu estou falando efetivamente fazer. Então, conheço as tuas obras. Tu tem nome de quem vive, mas tu está morto. Rapaz, isso é muito pesado. O Senhor dizer para uma pessoa, para uma igreja, para uma comunidade: vocês pensam que estão vivos porque vocês falam no meu nome. É muita gente, meus queridos, que dizem que são crentes, mas não são de fato. Até sabe que Jesus é santo, sabe que Jesus é o Senhor, sabe de tudo, mas não querem viver isso, não querem viver a plenitude do Evangelho, querem viver de qualquer jeito, como se não houvesse amanhã. Definitivamente, esses estão espiritualmente mortos. Esses não são crentes, esses não são servos. Podem até fazer uma vez ou outra, mas não são servos do Senhor. E se não são servos do Senhor, não são herdeiros do reino. O Senhor conhece as obras. Ele conhece cada detalhe das nossas vidas. Ele conhece todas as coisas. Então é muita gente que está se enganando. Muita gente se enganando. E pensando que engana outros. Você pode enganar todo mundo por muito tempo, mas não vai enganar a vida inteira. E não vai enganar o Senhor uma única vez sequer.
Então ele conhece nossas obras, ele sabe se somos realmente crentes ou não. Aí vem o primeiro conselho: ser vigilante. Vigilante não é da vida dos outros, é da minha vida e da sua vida. É cada um vigiar a própria vida, a própria vivência, as próprias palavras. Tentar dominar alguns pensamentos que de vez em quando afloram, alguns desejos, né? Isso é ser vigilante. E agora que somos vigilantes, vamos consolidar, diz, consolida o resto. Que resto? Aquele que estava para morrer. Porque há muita gente sendo enganada. Alguns são deliberadamente enganados, se enganam a propósito. E alguns são enganados porque não têm o devido conhecimento. Esses são casos de preocupação do Senhor. Consolida essas pessoas. Consolida o fraco na fé. Consolida o novo na igreja. Consolidar é tornar mais sólida a situação da pessoa. É pegar essa pessoa, é cuidar, é zelar. Zelar. Instruir. Ensinar. É isso que é consolidar. Para que essa pessoa não morra, não estava para morrer. Então não morra. Ele diz, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Então, ser vigilante e consolidar os demais. O Senhor vê tudo. O nosso passado, o nosso presente, e tem uma boa ideia do nosso futuro. Versículo 3 diz, lembra-te do que tens recebido. O que é que nós temos recebido? Nós temos recebido ao longo do tempo, além da salvação que já recebemos, temos recebido ensinamentos da parte do Senhor. Cada vez que vamos a um culto, aprendemos alguma coisa. Cada vez que nos reunimos, aprendemos alguma coisa. Cada vez que lemos a palavra, aprendemos alguma coisa. Então, lembra-te do que tens recebido. É isso que nós temos recebido do Senhor. A promessa, e mais do que a promessa, a garantia de salvação. Então, recebemos a palavra, vamos agora guardar a palavra e nos arrepender dos nossos pecados. Porque se não vigiares, virei como ladrão. E aí é que está a questão. Jesus não vem como ladrão para roubar. Não, ele vem como ladrão sem avisar o horário. Eu ainda não vi nenhum caso. Alguém diga, olha, amanhã, 2 horas da tarde, vou roubar teu celular. Isso não existe. Você está de boa, o cara chega e não avisa e pega teu celular e leva. Assalta a tua casa, faz qualquer coisa. É isso que Jesus está dizendo. Não vai mandar avisar. Qualquer hora dessa ele vem buscar esse povo. Qualquer hora dessa ele vem nos buscar. Vai levar a todos? Infelizmente não. Ele diz, não conhecerá de modo nenhum a hora que virei. O Senhor Jesus disse que nem os anjos do céu sabiam, ou sabem ainda, o dia, o momento do seu retorno glorioso. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor, quando é que tudo isso vai acontecer? Quando é que o Senhor volta? Ele disse, olha, eu não sei. Nem os anjos sabem. Só meu Pai que sabe. Tá? Então, como é que nós vamos saber? De vez em quando a gente até fala que Jesus está voltando, Jesus está voltando. E de fato, Jesus está voltando. Mas nós não sabemos quando, a hora, minuto, lugar, momento, ano. Não sabemos. Ele está voltando, pode ser que seja esse ano. Pode ser que nem dê tempo de terminar esse ano, que só falta uma semana. Pode ser que não dê tempo, mas pode ser que leve mais 1000 anos. Nós não sabemos. Só sabemos que ele vem. E ele diz assim, mas você tem em Sardes umas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. O Senhor sempre tem verdadeiros adoradores. Então, o que cada um de nós precisa procurar ser é verdadeiro adorador. Louvar o Senhor como Ele merece ser louvado, como Ele gosta de ser louvado, ou seja, com integridade de alma e de coração. Não é exatamente com palavras bonitas, não é, mas com palavras sinceras. É assim que nós conseguimos louvar, venerar, adorar ao nome do Senhor. E o vencedor, o que ele promete? Vestiduras brancas. E ele diz que de maneira nenhuma tirará o nome dessa pessoa do livro da vida.
E diz mais, que ele vai confessar o nosso nome diante do Pai. Há uma determinada ocasião que Jesus diz assim: aquele que se envergonhar do meu nome, eu também vou me envergonhar dele diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai que está no céu. E é isso que o Senhor tem de promessa para nós. E repetindo no finalzinho, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. Tenham todos uma noite de Natal abençoada. Em nome de Jesus. Amém.